Olá pessoal, esse é o quarto vídeo sobre eletrodinâmica e agora discutindo o conceito de resistência elétrica. Consideração importante a respeito de resistência elétrica é que a resistência de um fio depende da condutividade do material usado no fio, ou seja, o quão bom ele é um condutor elétrico, e também da espessura e do comprimento desse fio. A quantidade de carga que flui em um circuito depende da tensão fornecida pela fonte de tensão. A corrente também depende da resistência que o condutor oferece ao fluxo de carga. Nós vamos chamar isso de resistência elétrica. Isso é semelhante à taxa de fluxo de água em um tubo, que depende da diferença de pressão e da resistência do tubo. Vamos deixar isso mais claro explorando essa analogia na gravura. Para uma dada pressão, mais água passa por um tubo grande do que por um tubo pequeno. Ok? Então, para esse mesmo recipiente, mais água flui por esse tubo, que tem uma espessura maior, do que por esse tubo, que tem uma espessura menor, mais fino e mais grosso. Da mesma forma, para uma determinada voltagem ou tensão, mais corrente elétrica passa por um fio de grande diâmetro do que por um fio de pequeno diâmetro. Bom, vamos estender a analogia. Um circuito hidráulico simples é análogo a um circuito elétrico. Nesse circuito hidráulico, a gente tem três sistemas importantes. Você tem uma bomba que força esse fluxo, que dá a pressão para a água poder fluir. Você tem uma válvula ou um registro que abre e fecha. E você tem aqui um sistema que vai permitir que você diminua a espessura do cano desse circuito. Pois bem, o análogo desse circuito hidráulico é esse circuito elétrico. Em relação à bomba, a gente teria uma pilha, uma bateria, funcionando como gerador, fornecendo a tensão ou a pressão necessária para os elétrons fluírem pelo circuito. Você tem uma chave liga e desliga, semelhante a uma válvula, abre e fecha. E você tem a resistência do fio, que é algo pertencente a esse sistema elétrico que vai impedir ou que vai dificultar, na verdade, a passagem da corrente elétrica. Assim como o estreitamento do cano vai dificultar a passagem de água. Então, a resistência elétrica é algo semelhante a um estreitamento de uma mangueira por onde está fluindo água. A resistência de um fio depende da condutividade, e isso é uma característica de cada material. Vai depender da espessura do fio, que faz parte do circuito, e também do comprimento desse fio. Três constatações: fios grossos têm menos resistência do que fios finos, ok? Como já foi dito com a analogia do fluxo de água. Fios mais longos têm mais resistência do que fios curtos. Então, quanto mais comprido for o fio, maior será a resistência elétrica desse fio. E terceiro, a resistência elétrica também depende da temperatura. Para a maioria dos condutores, o aumento da temperatura significa maior resistência. Está sendo dito na imagem aqui é que um material de baixa resistência tem uma alta condutividade. Bom, eu quero que você perceba a respeito desse terceiro comentário é o seguinte: a temperatura influencia na condutividade por conta que quanto mais alto for a temperatura, mais os átomos da estrutura do fio estarão agitados. E esse agitamento dos átomos vai funcionar como sendo um agente que dificulta a passagem das cargas livres.
A resistência em alguns materiais torna-se zero a temperaturas muito baixas, um fenômeno conhecido como supercondutividade. Então perceba, se o material está muito frio, o que vai acontecer é que os átomos desse metal eles vão estar praticamente em posições fixas, e se eles não se mexerem muito, o elétron que vai conduzir a carga elétrica, ele tem mais liberdade para poder passar por todo o material. Essa liberdade de condução a gente vai chamar de supercondutividade. Futuramente eu faço um vídeo explicando melhor o conceito de supercondutividade. Certos materiais adquirem supercondutividade relacionado a uma resistência zero ao fluxo de cargas a temperaturas próximas do zero absoluto, algo que só é possível quando você faz estudos em laboratórios com ambiente e materiais controlados. A supercondutividade em altas temperaturas, acima de 100 kelvins, foi encontrada em uma variedade de compostos não metálicos. Em um supercondutor, os elétrons fluem indefinidamente. Pergunta para finalizar a discussão: quais fatores afetam a resistência de um fio? Deixe sua resposta, agradeço a paciência até aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.